Olá, sou o professor Rinaldo, sou professor do projeto da Estação Meteorológica. Esse é um projeto de iniciação científica, onde nós estudamos, pesquisamos sobre o clima e estamos aí trabalhando bastante, há um ano já, e hoje nós estamos aqui para conversar, fazer uma roda de conversa sobre climatologia. Vamos começar então. Falando de clima, é comum nos dia a dia, quando as pessoas falam de clima, muitas pessoas confundem, falam tempo quando acham que estão falando de clima. Mas isso, para nós que estamos trabalhando já há algum tempo, não tem mais esse problema. Nós já sabemos essa diferença, ou será que sabemos? Tempo e clima é a mesma coisa? Tem diferença ou não? Eles têm diferença, sim. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Já clima é o conjunto de variação do tempo. Por exemplo, tempo, como eu já disse, é aquilo que está acontecendo no momento, como uma chuva, como uma névoa. Já clima é algo que abrange mais, como o clima polar, o clima temperado, que são algo que é medido ao longo de várias décadas para você poder definir o que é. Legal, muito bem. Para entender o que ocorre com o clima, nós temos que entender também como funcionam os fatores e os elementos climáticos. E o que vocês podem falar para a gente? O que são fatores, o que são elementos climáticos? Como que eles podem influenciar o clima? Os fatores são atributos de um físico possíveis determinar a chuva, o vento, a temperatura e a pressão atmosférica. Os fatores são a latitude, a altitude, a massa do ar, elevo do ar, o tempo da umidade do ar. Os fatores são condições climáticas, aquilo que pode mudar. O pessoal, o Natan falou ali de um fator climático, falou latitude, né? A latitude é um fator climático, ele vai influenciar o clima. Mas como que esse fator climático, latitude, vai influenciar o clima? Influencia do seguinte modo, que quanto maior a latitude, ou seja, mais próximo dos polos, menor é a temperatura. E quanto menor a latitude, ou seja, mais próximo do equador, é maior a temperatura. Muito bem. Outro elemento climático que o Natan falou ali é a pressão atmosférica. Né? A pressão atmosférica é um elemento climático muito importante. E o que seria essa pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a força exercida pela atmosférica, é o peso do ar acima de nós. Essa pressão atmosférica, ela não é única, né? Ou seja, ela não tem o mesmo peso, como ela colocou, essa força, esse peso. Não é tudo igual, ou seja, não é o mesmo peso em cada local. Ela tem uma diferença, ela vai variar de acordo com alguns fatores, como por exemplo a latitude, a altitude, a própria temperatura pode interferir nessa pressão atmosférica. Alguém pode falar alguma coisa para a gente? Como que essa pressão atmosférica muda de acordo com a temperatura? Como você disse, ela muda por causa da temperatura. Por exemplo, quando a temperatura se eleva, a pressão atmosférica se contrai, ou seja, ela diminui. Ela diminui porque o calor eleva. E quando a pressão atmosférica se expande, é porque essa temperatura está gelada. Por causa que o ar gelado ele é pesado. E o ar quente também é leve por atmosfera, que ele também tem um ar leve pelo ar. Outro elemento que o Natan citou ali é a chuva. Né? A chuva é um grande elemento climático, um importantíssimo elemento climático, que vai servir para caracterizar o clima de um determinado local. Alguém pode dizer como é a formação da chuva? Como as chuvas se formam? Bom, primeiramente ocorre a evaporação das águas, e essa água ela sobe até a atmosfera em forma de vapor, onde passado um tempo ela se condensa, podendo virar chuva, gelo ou granizo, e aí com o efeito da gravidade ela acaba retornando à Terra.
Ah, sim, legal. E essa chuva, que é tão importante para a gente, né? Será que ela tem alguma relação com a vegetação? Sim. Evapotranspiração, que é responsável pela maior parte das chuvas, da água que é evaporada. Então você está dizendo que a vegetação é responsável pela formação de chuvas. Isso. Então quer dizer que se a gente destrói a vegetação, a gente está também contribuindo para diminuir a quantidade de chuvas. Isso, porque a gente está alterando as condições favoráveis à formação de chuva. Então, qual é o conselho que poderíamos dar para as pessoas? E plantar árvores, né? Se ela contribui, nós temos que cada vez mais plantar árvores. Essas chuvas, né, que ocorrem ao longo dos anos, dos meses, elas, dependendo do local que ela ocorre, dependendo da forma do local que ela origina, elas têm um tipo de formação. Quando você assiste no jornal, no telejornal, às vezes fala como foi esse tipo de formação de chuva. Você pode elencar para nós aí alguns tipos de formação, alguns tipos de chuva de acordo com a sua formação? Ela pode ser uma chuva orográfica, que é quando a massa de ar ela é impedida pela montanha e por isso ela é obrigada a se elevar e ela se encontra com uma outra massa de ar que juntas formam a chuva. Tem alguma outra formação de chuva? Frontal são duas massas, de uma massa quente e uma massa fria, que eles se juntam em uma força, que zoom uma força. Ah, tá. Então, aquilo que a gente viu na TV diariamente, né? Vai haver uma frente fria ou uma frente quente, né? Então, é quando vai ocorrer, por exemplo, se veio uma frente quente ou uma frente fria e ocorreu uma chuva depois, a gente já sabe que é uma chuva frontal, né? Nas áreas urbanas, principalmente nas grandes cidades, pode ocorrer um fenômeno chamado de ilhas de calor. Quem pode falar para nós sobre ilhas de calor? Ilhas de calor são concentrações de ar quente nos centros urbanos em relação às áreas rurais. Isso é devido a, por exemplo, aos asfaltos, às calçadas, às construções e principalmente devido à falta de vegetação que faz essa temperatura elevar. Olha, novamente, né, nós temos que plantar árvores, né? A vegetação pode diminuir então esse efeito da ilha de calor, né? Dentro da climatologia, né, quando a gente estuda a climatologia, uma coisa muito importante para a gente acompanhar essa climatologia, a gente chama de climograma. O que é um climograma, hein? É um gráfico que mede a quantidade de chuva em determinados meses, anos. Ela é usada para velocidades para você poder ter um monitoramento. Normalmente é medido a temperatura e a umidade do ar. São os principais. Então, o climograma, então, ele representa, né, um tipo de clima de um determinado local baseado na temperatura média do local e a quantidade de chuva que caiu, né? Aí, nós estamos falando de climatologia, estamos falando de elementos climáticos, de fatores climáticos. E tudo isso, né, quando a gente fala de climatologia, não podemos deixar de falar sobre uma estação meteorológica. O que seria uma estação meteorológica? A estação meteorológica é um conjunto de aparelhos e sensores responsável por captar e medir os dados climáticos. Muito bem. E dentro dessa estação meteorológica, existem vários equipamentos, vários instrumentos, né? Claro, a gente sabe que existe estação meteorológica automática e existe estação meteorológica convencional.
Aqui no nosso projeto nós já fizemos alguns instrumentos, né, de forma convencional e também já construímos uma estação meteorológica de forma automática, né? Mas vamos lembrar de uma estação meteorológica convencional, dos equipamentos que tem nela. Por exemplo, eu sei que numa estação meteorológica tem um termômetro. Tem termômetro na estação meteorológica? Sim. E para que serve o termômetro? Ele mede a temperatura. Temperatura. Tem pluviômetro na estação meteorológica? Tem, ele mede a quantidade de chuva em milímetros. Muito bem. Que outro equipamento tem numa estação meteorológica? Tem o barômetro que mede a pressão do ar em milibares. Muito. E tem a biruta que mede a direção do vento. Tem mais algum instrumento na estação meteorológica que nós vamos falar? Termômetro, que mede a velocidade dos ventos. Muito bem. Em metros quadrados. Não, metros por segundo ou quilômetros por hora. Isso. Falei. Muito bem. Tem psicômetro na estação meteorológica? Sim, ele mede a umidade do ar. Legal. E não podemos esquecer também que, como a Mariana falou, que o pluviômetro mede a quantidade de chuva. Ou seja, a quantidade de água que cai da atmosfera. E qual é o equipamento que mede a quantidade de água que vai para a atmosfera, sai do sol e vai para a atmosfera? O evaporímetro, né? Evaporímetro. Então, o evaporímetro serve para quê? Para medir a quantidade de água que evapora em um determinado período. Muito bem. Então, vocês viram que a estação meteorológica eles têm vários equipamentos e muitos deles nós construímos aqui, né, de forma artesanalmente, né? Alguém lembra aí de algum que nós construímos de forma artesanal? O que a gente usou para fazer o anemômetro? Garrafa PET, palito e tampa de garrafa. Muito. Pluviômetro também. Pluviômetro também usou? Termômetro. Calma, o pluviômetro a gente usou uma garrafa de cimento e uma régua transparente. E alguém lembra de outro equipamento? Tem o barômetro, que a gente usou Um recipiente de vidro, um Aqueles vidro e um balão por cima. Que depois de E um vídeos. canudo. E um Ah, balão, ele fica. muito bem. Muito bem. A gente vai colocar as imagens desses equipamentos que nós fizemos artesanalmente em sala de aula. E nós também construímos uma estação meteorológica automática. Alguém lembra o que a gente usou para construir essa estação automática? A gente usou o Arduino, a gente usou também materiais PVC, Uma caixinha. Um cabo de vassoura. a gente usou sensor também, né? Que sensor, hein? Que nós usamos? PMP 280 E a HT20. Muito bem. Ela bem lembrou, usou cabo de vassoura, né? Tubo de PVC, Aquela caixinha. caixa, uma caixa. Para que servia a caixa mesmo? Para proteger dos raios solares. Muito bem. Então, assim, vocês fazem parte de um projeto de iniciação científica. E um dos objetivos principais do projeto de iniciação científica é a pesquisa e, posteriormente, a divulgação em um artigo científico. Então, vocês sabem o que é um artigo científico? Já leram algum artigo científico? Como é que é isso? O artigo científico é um trabalho no qual apresenta os resultados, os métodos e os objetivos que uma determinada pesquisa tinha. E esse trabalho é normalmente postado em sites e revistas especializadas, como sites científicos e tal. Alguém consegue lembrar algum passo a passo que nós temos que colocar nesse artigo científico? O método, o objetivo, os resultados. As referências. Conclusão. Muito bem. Legal. Tem que ter um resumo. Isso, muito bem. E assim, para encerrar, né, eu sei que vocês têm muita coisa para falar aí, né? Mas para encerrar, mudanças climáticas. Qual seria o seu conhecimento sobre mudanças climáticas? O que ocorre, o que é, como ocorre, quais as consequências? O que a gente poderia fazer para diminuir essas mudanças climáticas? O que é? Vamos lá, por que existe mudança climática? O que é? Pode falar qualquer coisa sobre mudanças climáticas. Bom, as mudanças climáticas estão ocorrendo com mais frequência, principalmente devido às ações do homem, como desmatamento, poluição e o expansionismo urbano.
alguma consequência você pode elencar aí dessas mudanças climáticas? Podem ser as queimadas, a perda da biodiversidade. O aumento da temperatura, o derretimento das calotas polares, a redução das chuvas. Erosão, desabamento. E o que vocês viram que essas ações, né, claro, que as mudanças climáticas elas já ocorreram outras vezes por causas naturais, mas é um processo muito lento, né? O homem, ele acelerou esse processo. Então, se é o homem que está acelerando esse processo, o que o homem deveria fazer para diminuir esse processo de mudanças climáticas, hein? Buscar por fontes de energia limpa. Não desmatar. Plantar árvores. Muito bem. Buscar energias renováveis. Diminuir a emissão de CO2. Verdade. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre climatologia? Alguma coisa que nós esquecemos de falar aí, que você está lembrando agora? Sobre... Bom, vale ressaltar que a climatologia vai ser um dos principais temas de debates, tanto nas ONG quanto em ações futuras, pois é uma coisa que está mais presente e mais facilmente de ser vista atualmente. Ah, sim. Mas não tem sempre discutido, só as pessoas não ligam. Exatamente, se as pessoas não ligam, porque não discutiu impactou elas. Não, é que é uma coisa que não impacta elas diretamente. Agora, conforme as coisas for piorando. Agora eu gostaria de ouvir um depoimento, né, de vocês. Já estamos caminhando para a reta final do ano já. E vocês que estão participando desse projeto de estação meteorológica, né? Eu gostaria que, se alguém conseguir falar alguma coisa, né? Se você aprendeu alguma coisa nesse projeto, foi legal, é importante, ajudou alguma coisa, contribuiu alguma coisa, quem quer falar, seja espontâneo. Confesso que no começo eu vim mais para de noite, só que eu achei as aulas muito incríveis e eu descobri algo que eu não sabia, que era a diferença de tempo e clima. Olha que legal. Bacana. Me diz aí o que é, qual a diferença? Aí você me pegou. Tempo é algo momentâneo e clima é algo que é monitorado por meses e meses. Muito bem. Exemplo de tempo é chuva, granizo e clima é temporada, Temperado. seria. Alguém mais aí tem alguma coisa do projeto? Tem que vocês alguns já leram vários artigos, já escreveram, né, resumo científico. Como é que foi isso, hein? Foi bem chato, mas foi uma experiência. Foi uma experiência legal. Foi uma experiência legal. Passar bastante tempo pesquisando vários outros artigos para usar como referência. Quebrando a cabeça para escrever. E às vezes não podia usar como referência. Não, a gente sabe que escrever não é uma tarefa. É verdade, a programação que a gente aprendeu. A gente não, né? Eles aí. É a gente aqui que Quanto se tempo? 5 meses. 5 meses. Só tristeza. A gente sabe, a Tânia falou ali, é chato. Realmente, escrever não é fácil para ninguém. Não é fácil para vocês, não é fácil para mim. Se você perguntar para todos os outros professores, fala, vamos escrever alguma coisa séria, alguma coisa científica, isso é extremamente difícil. Nunca foi fácil para ninguém, né? Ou pelo menos para a maioria das pessoas é muito difícil. Mas vocês estão conseguindo, estão escrevendo, né? Estão publicando. Nós vamos ter já uma publicação aí nos anais do evento lá de Castros. Isso vai ser muito bacana. Já vai ter uma publicação nossa, né, lá. E nós vamos fazer mais outras publicações logo no futuro, né? Então, muito bacana. Alguém quer fazer alguma consideração final? Tchau. Com a voz.